precisam de um renovo, cante conosco. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Diga isso. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Oh, necessita mais de ti. Aleluia. Renova-nos, Senhor, nesta manhã. Quebra as correntes. Nós somos livres. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar juntos. Glórias a ti, Senhor. Muito obrigada. As correntes foram quebradas, foi consumado lá na cruz. Hoje eu vivo em liberdade pelo sangue de Jesus. Oh, 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 o poder do meu Cristo os cativos libertou. Por essa causa hoje eu
todas as promessas que tu fizeste para cada um que está aqui, para a nossa igreja. E nos dá a certeza, Senhor, que se tu fizeste no passado, tu continuas o mesmo e farás outra vez. Aleluia. Estamos em tuas mãos, Senhor. Glórias a ti. Deixa que o Senhor fale contigo através desta letra. Declare com fé. Ele nunca mudará. Ele não falha. Ele é fiel. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Muralhas a me cercar, eu sei que as derrubarás. Sei que jamais tu falharás. Um novo tempo vem, a vitória está em ti. Sei que jamais tu falharás. Tu cumprirás tuas promessas, Deus, pois és fiel. Estou em tuas mãos, eu posso confiar que nunca falharás. Nunca falharás. A noite acabará, tua palavra se cumprirá. De coração vou te louvar. Cristo, meu Salvador, cobre-me com amor. De coração vou te louvar. Quantos podem declarar com fé? Tu cumprirás tuas promessas, Deus, pois és fiel. Estou em tuas mãos, eu posso confiar que nunca falharás. Tu cumprirás tuas promessas, Deus, pois és fiel. Estou em tuas mãos, eu posso confiar que nunca falharás. Nunca falharás. Tu não falhas, tu não mudas, tu não paras, tu és fiel. Eu sei que tu moves montanhas, quebras correntes. Esse é o nosso Deus. Eu sei que tu moves montanhas e eu creio que farás o mesmo outra vez. Abriste o mar para teu povo e eu creio que farás o mesmo outra vez. Eu sei que tu moves montanhas e eu creio que farás o mesmo outra vez. Abriste o mar para teu povo, eu creio que farás o mesmo outra vez.
Sabemos que tú, Señor, tens poder. Aleluia. Nesta manhã, Senhor, venimos ante tu presença, Deus, reconhecendo, Senhor, que tu és a fonte de água viva para nossas vidas, Deus. A ti, Senhor, levantamos nossas mãos, Senhor, porque tu és o único merecedor de receber honra, glória e louvor, Senhor, para sempre. Levante por unos segundos suas mãos e fale: Senhor, eu te amo. Te amo, Senhor. Tu mereces glória, Senhor. Tu mereces toda adoração, Jesus. Ante ti nos humilhamos, Deus. A ti levantamos nosso coração, que nascimos para te adorar, Jesus, porque tu és grande. Começa a dizer com suas palavras: Senhor, tu és digno, tu és formoso, Senhor. Tu és digno de adorar, tu és digno de adorar, Senhor, porque tu és grande, Deus. Não somente, Senhor, por lo que tu tens feito, Senhor. Hoje te adoramos porque tu és grande, Deus, porque tu és maravilhoso, porque tu és digno, porque tu és Deus de amor, de misericórdia. Oh, te adoramos, Jesus, te adoramos, grandioso é nosso Deus, para sempre adorarei. Tu és digno de louvor.
Vamos a decir más, van a levantar su voz y a declarar por toda generación. Que se escuche su voz declarando, todo está en tus manos. Todos sus hombres levanten su voz conmigo y declaremos. Declaremos todos juntos, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Todo para mí, Señor. Vamos a escutar somente a voz da igreja declarando quão grande. Vamos a declarar mais uma vez. Vamos a declarar para nossos problemas, vamos a declarar para nossas dificuldades. Meu Deus, és mais grande. Cantai. Senhor, te louvamos. Eu quero convidar que se você crê que você tem Deus grande, se você está consciente de que estamos diante da presença do Rei dos Reis, vamos a dobrar nossos joelhos e vamos a declarar, em nossos joelhos e declarar quão grande. Se você pode, se você puder se ajoelhar, vamos a declarar de joelhos, Senhor, Tu és grande, Senhor. Nos humilhamos ante Ti, Senhor, reconhecendo que Tu és grande, que não somos nada diante de Ti, que Tu és o grande neste lugar. Declaremos quão grande, quão grande, Senhor. Canta
Deus da promessa, um Deus de aliança, um Deus que não falha, um Deus que não muda, um Deus que continua o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Esse é o nosso Deus. Você pode aplaudir o nosso Deus maravilhoso que está aqui. Aleluia. Aleluia. Eu não sei qual a mensagem que você mandou, mas eu queria sacudir o inferno e falar com esses demônios que eles podem fazer o que eles quiserem, mas na minha vida e onde eu estou hoje, só me tira daqui o meu Senhor Jesus. Só Ele. Que se abale o inferno, mas quem manda na minha vida é o meu Senhor. Eu sou dele e Ele é meu. Amém? Essa é a mensagem que o povo de Deus tem que mandar para o inferno. Se cale na frente do nosso Deus, se cale e se prostre. Até eles vão ter que se prostrar. O nosso Deus é um Deus de poder, um Deus de autoridade. E essa autoridade, por misericórdia dele, Ele derramou sobre nós. E nós temos essa autoridade de repreender todo espírito maligno que se levanta sobre a igreja e sobre os filhos de Deus. Pastor Eliane, hoje é o dia que Ele escolheu para te usar de uma forma maravilhosa para ministrar nas vidas que estão aqui hoje. Amém? E nas que estão ouvindo lá naquela telinha lá. Amém. Vamos orar? Vamos. O microfone ainda é meu. Amém. Pai Santo, glorioso Deus, muito obrigado. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez nesse dia por nós, Pai. Obrigado porque já sentimos o Teu Espírito maravilhoso, Pai, sondando, enchendo o nosso coração de alegria. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Pai, mas agora nós te pedimos, Pai, que derrame do Teu poder, da Tua unção, Pai, sobre a vida da Tua filha. Usa, Pai, ela com poder, com autoridade para ministrar nas nossas vidas, Pai, como o Senhor sempre tem usado, Pai. Faz algo novo, Pai. Eu espero de Ti, Senhor, não dela, de Ti, algo novo nesse dia, para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Amém, pode se assentar. Estamos no mesmo Espírito, porque foi o que eu pedi para o Senhor. Faz algo novo, além de mim, porque não sou eu, não depende de mim, mas o meu coração anseia por algo novo. E é tão extraordinário porque cantamos já para o Senhor nos renovar. Renova-nos, renova-nos, renova-nos. E que esse desejo esteja ardente no seu coração nesta manhã, de buscar um renovo que vem do Senhor, né? O Charlie não foi o único que cantou com aquele primeiro louvor, chorou com aquele primeiro louvor, né? Porque por motivos diferentes eu também sou grata a Deus por de onde Ele me tirou. Mas eu consegui ouvir a voz da minha irmã cantando, como se eu estivesse lá na igreja no Brasil, cantando aquele louvor. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Ele estendeu. Querido, refresque a tua memória nesta manhã. E se recorde deste dia maravilhoso. Que o Espírito Santo refresque a nossa mente, a nossa memória, as nossas lembranças nesta manhã. E você se lembre o dia que Ele estendeu as suas mãos a teu favor, a meu favor, e nos tirou do lamaçal do pecado, e nos tirou das garras do inferno, do diabo, e nos deu uma nova história. E nos deu uma nova história. E nos deu uma nova história. O nosso Deus é lindo. O nosso Deus é maravilhoso. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, Ele não desiste de nós. Oh, quantas e quantas e quantas sugestões e quantos argumentos eu dei para Deus desistir de mim. Não foram poucos, queridos. Foram muitos. Mas Ele não desistiu de mim. Ele continuou batendo na porta do meu coração, até que um dia eu abri, e Ele entrou, e até hoje Ele não é visitante, Ele é morador com todos os direitos. Assim também é na sua vida. Mesmo os que nasceram na igreja, como os meus filhos, eu também nasci, mas me desviei. Mas eles
em nome de Jesus, jamais provarão isso. Também existiu um momento, ou existirá, que eles precisarão se render. Eu quero acreditar que já houve esse momento. Glória a Deus, glória a Deus, porque todos nós precisamos ter este encontro. Porque Deus não tem neto, Deus tem filho. Deus tem filho. Então Ele não tem o filho da Eliane, o filho do Marcelo, o filho do pastor Carlos, o filho do Charlim, o filho do Pablo, o filho desse ou daquele. Mas Ele tem meu filho, meu filho. Eu não tenho netos, eu tenho filhos. E essa é a nossa identidade, queridos. Abra sua Bíblia em Daniel 11:32, por favor. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você abre aí, quero compartilhar com você algumas alegrias, conquistas da nossa família, né? Esse final de semana, já começou desde o final de semana passado, onde passamos uma semana, na verdade, de muita luta. O João Vitor chegou a ficar internado um dia, passou muito mal numa terça-feira. Não foi fácil para ele, eu creio, né? E principalmente porque ele não pôde ter nem o meu suporte, nem o do Marcelo, porque eu estava longe e o Marcelo não conseguiu sair do trabalho. E ele passou ali e os primeiros resultados foram, ele estava com o coração batendo muito fraco. Depois o exame de sangue não foi muito bom, que toda hora entrava médico para ver o sangue dele, porque o sangue dele era um pouco diferente. E a Radassa mandava as notícias e eu orava, eu falava assim, Deus, põe a mão no coração, se tem algum problema aí eu não sei. Mas o diabo, ele tenta lançar coisas na sua mente, porque minha mãe morreu com 37 anos com problema de coração. Mas eu falei, Deus, toda maldição, o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário, não há nada que o inimigo venha reivindicar na minha família. Eu não tenho nada com ele e os meus não têm nada com ele. Então estabeleça aquilo que tem para ser estabelecido, volte ao normal. Mas aí as notícias vão vindo, ele é atleta, então o coração bate mais devagar mesmo, eu não sabia disso. Né? Então a gente vai aprendendo. O sangue ainda, por ser tão grosso, ainda não sabemos o porquê, mas não deu alteração nenhuma. Mas foi todo um desafio. E ele vinha há um tempo se preparando para aquele final de semana, onde ia ter um campeonato muito importante para ele se classificar para o estadual, que era o objetivo dele do ano. E aí vem na sua mente, você fala para ele, filho, vai dar certo, você vai conseguir. E na sua mente vem Deus, ele está debilitado. Mas o Senhor é aquele que faz forte ao cansado. Eu não oro, queridos, Deus dá vitória para o meu filho, porque o outro lá pode também ser filho de Deus e também está orando. Não, eu não acho que Deus entra nesse aspecto, mas eu oro para que o Espírito Santo traga a restauração, para que o Espírito Santo traga o equilíbrio emocional, para que o Espírito Santo leve o coração dele para perto de Deus, que aquilo ali ele entenda que seja uma estratégia, tanto ele quanto a Ana Luísa, que aquilo ali aonde eles estão é apenas uma ferramenta que Deus os habilitou, os capacitou, para que eles manifestem o poder de Deus e que há algo diferente na vida deles e que as pessoas vejam que há algo diferente, não em vitórias, mas que há algo no caráter, que há algo na essência e queiram e procurem conhecer o que existe neles, que os fazem diferente. E isso já tem acontecido, essas orações já têm sido respondidas. Então a minha oração em todo o tempo são essas. Ele foi, 2 dias de campeonato, venceu. Esse final de semana, mais 2 dias de campeonato e venceu. E nós podemos ver, querido, e eu assim fiquei mais feliz, vou ser sincera, quando eu vi o João Vitor ir lá do lado do rapaz que perdeu para ele a final e dar uma palavra para ele não desistir, porque ele não era só aquilo ali. Porque é o que eu e o Marcelo falamos para meus filhos, vocês não são só um tatame, vocês são altar. Vocês não são só tatame. Então, a vida de vocês não se resume nisso. Então, queridos, não houve conquista maior do que eu ver que faz efeito nós orarmos e nós pagarmos um preço. E teve um momento que eu estava naquele ginásio e todo mundo gritando, e eu fiquei de pé, eu estava num lugar alto, porque senão eu não enxergo, né, porque eu sou muito alta. E eu falei assim, Deus, eu não sei a que Deus essas pessoas servem, ao que elas estão aqui fazendo, mas eu quero levantar um altar a Ti de adoração. E eu comecei a adorar o Senhor naquele lugar. E vocês sabem que alguns até podem dizer que eu sou meio sem noção, né? Porque Deus já fecha o olho. Aí se não cuidar muito eu já estou de mão erguida. E eu cantei um repertório inteiro de louvor. E eu fui orando. E eu fui clamando. Não por luta, não por
esse, mas eu falei, Deus, um altar de adoração. Aqui existem famílias, aqui existem histórias. Pois o João falou, mãe, eu vi você lá no canto orando. Aí eu vejo você olhando para as pessoas meio assim, às vezes até com uma cara assim. Eu falei assim, porque tantos rostos perturbados, tantas famílias desfeitas. Eu falei sim, Deus, eu não estou aqui apenas para torcer para o meu filho. Eu estou aqui porque há algo em mim que faz a diferença. Aonde eu coloco a planta dos meus pés. Aonde eu coloco a planta dos meus pés. E não demora muito, queridos, começa a vir gente procurar. Brasileiros perdidos no meio. Seu João falou que vai vir visitar a nossa igreja. Começa a vir histórias. Começa a chegar histórias ao nosso coração. Se posicione aonde você estiver. Porque aonde você estiver foi o Senhor que te colocou ali. Foi o Senhor que te colocou naquele lugar. Então levante as tuas mãos. E em primeiro lugar levante um altar de adoração. E Ele vai começar a te revelar o propósito dEle naquele lugar para você. Não tenha dúvida disso, não tenha. Mas Daniel 11:32 vai dizer assim: aos violadores da aliança ele com bajulações perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Eu quero me deter aqui. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proeza. Olha para a pessoa que está do seu lado. Isso aí tem algum valor espiritual, querido? Não, é só para ela não esquecer. Olha aí para ela e fala assim: conheça o Senhor. E você se tornará forte e fará proezas. Amém? Você crê nisso? Você crê? Quando nós vamos conhecer alguém, antes de eu entrar propriamente no texto, quando nós vamos conhecer alguém chega na nossa casa, ou nós vamos em algum lugar, o que se faz? Esse é fulano de tal, esse é o nome da pessoa. Te apresenta o nome da pessoa. Em alguns até apresenta a linhagem, né? Porque você talvez conheça o pai. Eu quero te apresentar alguns nomes de Deus, que eu creio que você já ouviu alguns, mas eu quero te apresentar alguns nomes, que eu sou apaixonada e oro muito com esses nomes muitas vezes. No Antigo Testamento era chamado Javé ou Jeová, que significa aquele que existe em si mesmo. Ele não precisa de mais nada para existir. Ele existe em si mesmo. Jeová Kadesh, o Senhor que santifica. Queridos, ore isso todo dia se for preciso. Que o Jeová, que o Senhor Kadesh se manifeste na minha vida e me santifique. Porque nós precisamos ser santificados no Senhor. Adonai, Senhor, Mestre, relaciona-se está relacionado no relacionamento entre servo e Senhor. El Elyon, Deus Altíssimo. El Roi, o Deus que vê, tudo Ele vê. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Olam, o Eterno Deus. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Tzaidequeno, o Senhor justiça nossa. Jeová Chamá, o Senhor está aqui. O Jeová Chamá está aqui nesta manhã. O Jeová Chamá está aqui. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Outros relacionados diretamente à pessoa de Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, é Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a palavra, Emanuel, Deus conosco, Deus comum de nós, o Cordeiro de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, amado do Pai, luz do mundo, caminho, a verdade e a vida, o bom pastor, a brilhante estrela da manhã, o Messias, o Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aplauda ao Senhor, não perca essa oportunidade. Uau!
necessidade tua há uma manifestação do nome do Senhor. Para cada necessidade minha, há uma manifestação do poder do nome do Senhor. Para cada fraqueza e limitação minha, há uma manifestação do nome do poder do Senhor. Mas a minha oração nesta manhã é que não fique só no teu conhecimento teológico ou intelectual, mas que venha do alto, através do Espírito, uma revelação sobre as nossas vidas de quem Deus é. Não de conhecimento, porque a letra mata. Mas que venha uma revelação do alto sobre as nossas vidas de quem Deus é. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que sara. Se você precisa de cura, Ele está aqui para te curar. Deixe o Senhor se revelar a você. E que Ele revele o nosso coração. Esse era só para aquecer o seu coração, para aquecer os nossos corações. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Forte, que tem força, vigor, fortalecido, determinado, corajoso. Proezas, ação incomum, algo difícil de fazer. Se fosse fácil, não precisava a mão do Senhor. Então Ele nos chamou para conhecê-lo, para sermos fortes e fazer proezas. Então Ele te faz forte para você fazer proezas, porque proezas não são coisas comuns, proezas são coisas difíceis de se fazer. Então Ele está dizendo, eu te faço forte, eu te dou força, eu te dou vigor, seja determinado, porque você vai fazer proezas. Você vai fazer o que ninguém quer fazer, você vai fazer o que ninguém está fazendo, porque eu sou contigo. Quando você me conhece, eu te mostro quem eu sou. Eu te mostro quem eu sou. Toda a revelação de quem Deus é vai produzir uma revelação de quem eu sou. Então Ele está falando assim, mas aquele que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então Ele está dizendo que sem Ele nós somos fracos. Porque é quem conhece Ele que se torna forte, porque não está falando da força natural. Não está falando de proezas, de coisas naturais. Nós estamos falando de coisas que o Pai deixou para nós. Quando conhecemos ao Senhor, não basta menos conhecimento. Nós precisamos ter um relacionamento. Nós precisamos nos envolver neste conhecimento. Nós devemos ir buscar este relacionamento para que então Ele vá se revelando a nós e mostrando os seus desígnios e mostrando quem somos. Então toda a revelação, quando nós buscamos conhecer o Senhor, toda a revelação de quem é Deus, virá também junto uma revelação de quem nós somos. Quem eu sou? Quem eu sou? E dentro disso é que eu quero conversar com você. E eu quero trazer, se eu posso classificar assim, 2 níveis de revelação. Quando nós buscamos conhecer o Senhor, que Ele revela a respeito de nós. Ele revela a respeito de nós. O primeiro nível é a minha identidade. Aquela parte gostosa, né? É a minha identidade, quem eu sou, quem você é. Alguém aqui, e sem constrangimento, levante a sua mão, que você ainda não entregou a sua vida para Jesus, que você ainda não o confessou como Senhor e Salvador da sua vida. Há alguém no nosso meio que ainda não fez esta oração de confissão. Não é para te constranger, eu só vou te trazer um esclarecimento. Não, todos somos. Então todos entramos neste primeiro nível de revelação. Todos nós somos filhos. Todos nós temos a nossa identidade restaurada. Não somos mais criaturas. Agora somos filhos de Deus. Nos tornamos porque todo aquele que confessar. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então somos filhos. Esse é o primeiro nível de revelação. Somos filhos, essa é a nossa identidade. E aí Ele vai te trazendo quem você é em Deus. E aí nós começamos a nos alegrar. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? Eu não sou só vencedor, mas eu sou mais que vencedor por intermédio de Cristo Jesus. Uau, não é tremendo? Esse é o primeiro nível de revelação, é de quem nós somos em Cristo, quem somos nele, não essas falhas humanas, mas quem nós somos nele. E abra sua Bíblia lá em Mateus 16. Mateus 16,
do 13 ao seguir, que vai falar quando estão ali naquela conversa, um falando para o outro, e quem é ele? Quem você diz que ele é? Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Respondeu-lhes, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas daí Jesus olha para os seus discípulos e perguntou-lhes ele, e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Revelação. Pedro identificou quem era Cristo por revelação dos céus, não por ele mesmo, mas veio a revelação dos céus sobre a vida de Simão. Então ele teve uma revelação de que quem Cristo era, mas toda a revelação de quem Deus é, traz consigo uma revelação de quem eu sou. E aqui daí então Jesus fala para ele, também eu te digo que tu és Pedro. Então Jesus falou para ele, bom, você teve uma revelação que eu sou filho de Deus, sou Cristo. Agora deixa eu te trazer uma, Pedro. Você é Pedro. Você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui não está falando que Pedro é a pedra que afundou do fundamento da igreja. Aonde a igreja foi fundamentada, não, essa pedra é Cristo. Mas Pedro, quando Deus olha para ele, que pode olhar aqui no primeiro versículo, ele fala Simão. Mas no outro ele vem e fala assim, mas eu também te digo algo, você é Pedro. E Pedro é pedra. Não a pedra angular que é Cristo Jesus, aonde tudo está estabelecido, mas ele tem a essência da rocha que é Cristo. Ele é pedra, ele tem a mesma essência. E aí Jesus continua falando para ele, você é pedra, você não está, eu sou a angular, eu sou a pedra, aqui edifico todas as coisas, mas você, Pedro, está em mim, você está em mim, e estando em mim, você tem autoridade. Ou esse nível de revelação é extraordinária para as nossas vidas. Nós temos a essência de Deus, nós temos a essência de Cristo, e assim temos autoridade nos céus, na terra e no inferno. Porque o que a palavra diz? Que Ele nos dá autoridade. E que nós faríamos no nome dEle proezas, nós faríamos sinais iguais ou maiores. Então não está colocando ali. E se você for estudar, e eu vou deixar de tarefa, mas eu creio que você já ouviu isso, que não é a pedra essa que estava dizendo que era sobre Pedro. Está bem claro, eu creio, para todos, que todos aqui já se identificaram como filhos e já ouvimos várias vezes, até nesse próprio púlpito, que essa pedra não está falando que que a igreja estava sobre ele, como a igreja católica muito tempo ensinou, mas que ele tem a essência. Eu sou Pedro, eu sou Jesus, a pedra angular, mas você tem a minha essência. Você tem a minha essência. E se Pedro tem essa essência, eu e você temos essa essência. Nós temos essa autoridade que vem de Jesus. Este é o nível de revelação mais gostosa, mais animadora que existe. Nós temos a essência do Todo-Poderoso. Nós temos autoridade. Os demônios, como Charlene falou, não podem resistir ao nome poderoso do Senhor. Ele não resiste a Jesus, e Ele está em nós, então não há nada que possa parar. Mas há um perigo nessa revelação, de acharmos que já não precisamos mais nos voltar para o Senhor, que já não há nada em nós que precisa de ajuste, de achar que não há nada mais em nós. Agora eu sou o cara, sou filho, tem autoridade, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, eu sou igreja, e vai. Nós não ouvimos esse tempo atrás que Davi venceu os filisteus, depois vem uma situação igual, ele buscou o Senhor, Deus deu estratégia, e ele não foi no automático,
na segunda vez fazer igual. O que ele foi fazer? Na segunda vez, mesma situação muito parecida, ele buscou o Senhor de novo. Porque o Senhor não é no automático, o Senhor é no relacionamento. A multiforme sabedoria de Deus agir. Então não é porque ele fez assim hoje que ele vai fazer assim amanhã, depois não é. Busque o Senhor todo dia, porque todo dia ele vai ter uma revelação nova para o meu e para o seu coração. Todos os dias ele vai trazer algo novo para mim e para você. Ele não é um botão no automático que nós apertamos e saímos fazendo sempre as mesmas coisas. Então ele está trazendo aqui que essa é o melhor nível de revelação quando nós entendemos, mas nós não podemos parar nela. Porque mesmo estando nessa dimensão de tudo isso que Deus faz em nós e através de nós, que nós temos a essência dEle, que nós somos filho dEle, que Ele nos chamou para ser igreja, que Ele nos chamou para fazer proezas, que Ele nos chamou para grandes coisas, nós também precisamos ir para um segundo nível, e é nesse que eu quero mais falar com você. O segundo nível de revelação, que Ele revela as minhas fraquezas e as minhas limitações. Esse dói. Esse nós achamos que vamos morrer. Esse dói. É o nível que a gente vai de buscar a Deus. E Ele então vem nos revelando. Isaías 6 fala que quando ali o profeta, quando morre o rei Uzias e ele vai, Urias, para a presença do Senhor, buscar a Deus, e há uma revelação de quem Deus é. E tendo esta revelação, porque o lugar, o templo se enche da glória, da presença do Senhor, o que acontece com Isaías? Ele vê quem ele é. O que aconteceu com Isaías? Ai de mim que vou perecendo. Queridos, esse perecer não é aquele que Jesus falou. Esse perecer literal é morrer. Ai de mim que vou morrendo, porque eu vi ao Senhor e eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías era profeta, Isaías era do Senhor, Isaías já havia passado pelo primeiro nível de revelação. Ele sabia quem era Deus, ele sabia quem ele era, porém agora ele estava no meio de um povo corrompido e ele começou a se corromper a ponto que ele estava falando igual o povo. Se tornou natural, se tornou normal. E ele estava fazendo a mesma coisa que aquele povo está fazendo. E quando o Senhor vem e se revela a ele, automaticamente a presença do Senhor, a revelação do caráter de Deus, revelou o caráter de Elias, e aí de Isaías, e ele fala, ai de mim que vou perecendo. Ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios. Ai pastor, então é só de impuros, meus lábios não são... Não, é porque era o problema de Isaías, eram os lábios. Mas se fosse os olhos... ia ser nos olhos, se fosse no ouvido, se fosse nas mãos, se fosse no coração, aonde fosse, se fosse os pés. O problema ali dele, que Deus trouxe e revelou para ele as fraquezas, as limitações, o pecado estava nos lábios. Os lábios dele estavam impuros. Estava falando que não devia. Se misturou tanto que estava na mesma forma. E a Bíblia nos adverte para nós não entrarmos nessa forma do mundo. Aí ele fala, ai de mim. Ai de mim. Então a presença do Senhor nos revela quem somos, nos revela como estamos. E não estou falando para quem ainda não aceitou Jesus, porque Isaías já era profeta. Estamos falando para os que estão dentro da casa do Senhor. Não deixe o costume de estar na presença do Senhor. Não deixe que isso se torne rotina. Não deixe que isso se torne uma coisa tão banal, vir na igreja, ir na cela, ir no estudo, ou uma coisinha, ou orar, às vezes durante a semana só pelo alimento e olha lá, que isso te enfraqueça, que isso camufle o que nós precisamos ainda ser transformados em Cristo, porque até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaremos em reconstrução, nós estaremos em reforma, nós estaremos em aperfeiçoamento. Então todos os dias nós precisamos ter reparos. Mas Isaías estava tão acostumado que ele já tinha perdido isso. Mas há um dia que o coração dele está porque morre
o rei e ele vai para a presença, ele se rasga, ele se dobra, ele começa a buscar. E o Senhor então fala: é hoje o dia que eu preparei, é hoje que eu vou me revelar a você, é hoje, Isaías, que eu vou te mostrar como você está, porque não é assim que eu quero que você fique. E ele revela então como Isaías está. E querido, não é fácil esse momento. Não é, mas ele é necessário nas nossas vidas. Para você não achar só que é só lá no Velho Testamento, em Lucas 5, fala da pesca maravilhosa. Pedro não tinha pescado nada, volta arrasado. Jesus fala para ele: volta. E ele fala: Senhor, não pesquei nada, agora nem é hora exata, boa, nem é essa hora, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele vai e ele pesca, e tem aquela pesca maravilhosa. E quando ele volta, a manifestação do poder de Cristo ali, de Jesus, nós estamos contando o milagre. Pedro e os demais estavam vivendo aquele momento, estavam vivendo aquela experiência. Então, leve a sua mente sair do natural e imagine aquele ambiente de milagre que estava vivendo, que eles estavam vivendo. Imagine se hoje estivesse aqui alguém com câncer e nós orássemos e ela fosse curada instantaneamente. Imagine você fazer parte do mover deste milagre. Agora se coloque lá no lugar e você viver a manifestação, para você poder entender onde eu vou chegar. A manifestação do poder de Jesus foi tamanho naquele lugar, a revelação do seu poder e do que ele podia fazer, que até o mar se sujeitava a ele, foi tão grande que o verso 8 diz que Pedro caiu aos seus pés e falou: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. A revelação de quem Cristo é não nos deixa como nós estamos, em oculto, mas ele revela quem somos. E foi uma manifestação, queridos, tão grande. Às vezes nós lemos, e veio peixe, e o povo se alegrou e ficamos só no natural. Pensa, queridos, o mar se sujeitou a Jesus. Imagine para aqueles homens, pescadores, que sabiam que tinham passado uma noite e nada tinha vindo. Agora eles estavam vendo peixe pular da água para suas redes. Quem é este que até o mar se sujeita? Quem é este que muda a história de um homem do dia para a noite? Quem é esse? Quem é esse? Esse é Jesus, o meu e o teu Senhor. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Então ele traz para Pedro, e Pedro cai aos seus pés: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. O impacto de quem era Jesus não deixou Pedro ficar indiferente na sua condição. Mas aí você pode pensar: e aí, pastor? Então Deus revela as nossas fraquezas, Deus revela as nossas limitações para quê? Diferente de nós, que muitas vezes usamos aquela: eu quero te ajudar. É uma crítica construtiva, que nada, a gente só quer mostrar e apontar o defeito dos outros, para amenizar o nosso. Perdão, queridos, mas na maioria é assim. A gente só aponta no que o outro está falhando e na limitação do outro. Não é porque realmente estamos tão envolvidos em restaurar aquela pessoa, em ajudar, mas é porque queremos se esconder que o nosso é menos ruim do que aquele. Mas eu não fiz isso, né? Fulano, mas eu não fiz, né? Eu estou melhorzinho. Não tem pecadinho, pecadão. Então não tem nessa parte. Mas diferente de nós, Deus não revela as nossas fraquezas, as nossas limitações para nos descartar. Você já teve aquela sensação que você faz algo para alguém, na primeira vez que você erra para alguém, e eu sei que existem muitas pessoas feridas na igreja, até mesmo por causa dessas coisas, mas o dia que ela erra, ela é descartada? Não serve mais? Na família, no meio da amizade, ela está ali, ela serve, ela te ajuda, ela faz, ela corre. Às vezes isso aconteceu com você, no meio da sua família, entre amigos, no seu serviço, mas no dia em que você mostrou a tua fraqueza,
e que você mostrou as suas limitações, ou você errou feio mesmo, pisou, chutou o pau da barraca, qualquer coisa assim, que eu não sei muito bem essas expressões, mas você errou, o que aconteceu? Não serve mais não. Olha, não dá mais, você vai lá, Deus não faz isso, queridos. Deus não nos descarta. Deus não mostra quem somos, as nossas limitações, as nossas fraquezas para nos envergonhar, nem para nos descartar e nem para dizer que não dá para nós. Ele mostra porque Ele só vai poder fazer aquilo que você permitir que Ele faça. Ele mostrou para Isaías que ele precisava ser purificado nos lábios. E quando Isaías entendeu, ai de mim que sou um homem de impuros lábios, o Senhor proveu para ele a brasa para tocar nos lábios dele e purificar. Deus não ficou falando para ele, é verdade, Isaías, você é um homem de impuros lábios, é verdade, Isaías, não dá para você, é verdade. Ele não ficou ali massacrando e jogando na cara de Isaías o que ele tinha falado, o que ele devia. Você não vê a Bíblia falando, pois é, Isaías, você falou isso, aquele dia você falou isso, aquele outro dia você falou isso, aquele dia assim você falou isso, então Isaías, vamos tratar tudo. Não. Ah, você reconheceu, então agora eu posso dizer para você, você é de impuros lábios, mas eu tenho a brasa que purifica. Está aqui, Isaías, está aqui, eu te purifico. Deus mostra para nós as nossas limitações e fraquezas, para que nós venhamos reconhecer que elas existem, mas reconhecer que Ele vem com o suprimento. Quando Pedro fala e se prostra diante de Jesus, afasta-te de mim porque eu sou pecador, o que Jesus fala para ele? Vem cá, Pedro, porque agora eu te subo de nível, você não vai mais ser pescador de peixe, mas você vai ser pescador de almas. Porque é eu que faço de você o que eu quero que você seja, não é você. Então Ele não revela as nossas fraquezas. Não foi diferente na vida de tantos outros que estão na palavra, queridos, tantos Gideão e tantos outros homens, mulheres, Esther, Débora e tantas outras, Abigail, que nós poderíamos aqui estudar. Não é você, sou eu. E quando você reconhece as tuas fraquezas e as tuas limitações, então eu venho e te restauro, eu venho e te levanto, eu venho e trabalho em você. Mas sabe o que eu falei para o Marcelo essa semana? Eu estava orando, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Tem muita gente que fala não acredita em Deus, não acredita nisso, não ora. Aí não ora, porque eu não sei se vai... Sabe por quê? Não é que ela não acredita em Deus. Ela não quer mudar de vida. E ela sabe que se ela for para a oração, e se ela for buscar conhecer Deus, Deus não vai deixar como ela está. E ela não quer. Queridos, não se iludam. Existem pessoas que amam o pecado, infelizmente. A Bíblia fala, os prazeres da carne. Carne dá prazer, e nem todos querem se livrar desses prazeres. E nós só nos livramos dos prazeres da carne morrendo. E morrer não é fácil. Então, eu não acredito que é porque, eu não creio no poder da oração. Eu não creio em Deus, não. A pessoa crê tanto que ela sabe que se ela passar a buscar, ela vai ter que mudar de vida. Ela vai ter que mudar de vida. Porque ela não vai poder continuar daquele jeito. E naquele momento ela está tão cega pelo Deus deste século que ela ainda ama o pecado. Que ela gosta daquilo. Que ela gosta da bebida, que ela gosta do cigarro, que ela gosta da prostituição, que ela gosta da pornografia, que ela gosta da fofoca, que ela gosta da mentira, que ela gosta. Aquilo dá prazer para a carne, porque a carne dela ainda está viva. Mas a hora que ela entender que aquilo é a carne, é a velha natureza, mas que se ela buscar o Senhor, essa velha natureza vai morrendo, vai sumindo, e esses prazeres vão morrendo com ele, mas a nova criatura vai sendo fortalecida no Senhor, e eu vou tendo restauração. Então eu não preciso mais de nada disso para trazer satisfação para a minha vida. Eu não preciso nada mais disso para me sentir importante. Eu não preciso mais dessas coisas para me sentir participante de um lugar. Eu não preciso de nada disso para me sentir amada, porque isso é mentira do diabo. Nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos do Senhor. Mas isso só vem quando o Senhor nos é revelado. Vem num ambiente de revelação. Então nós precisamos ir para esse ambiente de revelação.
E queridos, eu quero te dizer uma coisa, na maior parte esse ambiente vai ser lá na sua casa, não vai ser aqui na igreja. É no teu a sós com Deus, não é de mãozinha dada com o seu esposo, não é de mãozinha dada com a sua esposa, não é ali os filhos apoiando no pai, achando que é o pai que vai fazer isso. É a maior parte da revelação. É quando estamos a sós com Deus. Não estou limitando, que se Ele quiser fazer aqui, Ele faz. Se for aqui que a nossa ficha vai cair, é aqui. Não tem problema, Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Mas eu estou só te dando uma dica. Vá para o teu a sós e busque. Sabe aquelas coisas que talvez acontecem na sua vida e você não tem explicação? Poxa vida, eu não queria ter falado aquilo. Eu não queria ter agido daquela forma. Eu não queria ter sentido daquele jeito. Começo do ano, do final do ano para o começo do ano, Deus me levou a fazer um propósito de 40 dias de jejum. Algumas coisas específicas que Deus queria falar comigo. E eu fiz. Terminei, beleza. Deu uma reviravolta em muita coisa na minha vida, principalmente dentro de mim. Passou-se uns dias, o Espírito Santo começa a falar assim para mim, pode começar de novo. Sem tempo para terminar. Não tem tempo para terminar. Falei, Deus, mas o meu marido sempre fala para mim, Liliana, você podia viver de jejum, você fica tão bem quanto é de jejum. Eu falei assim, bom, então, né? Até o marido está percebendo, tem mistério aí. E eu fui para o Senhor e falei, e sabe o que é, queridos? Haviam coisas dentro de mim me incomodando. Eu não estava entendendo. E continuo algumas ainda sem entender. Algumas coisas me incomodando. E eu falei, Deus, o que é isso? É em mim, não é em mim, é fora de mim? O que está acontecendo? Eu não estou compreendendo. E começou a me incomodar. E foi quando Deus me mandou fazer o jejum. Aí eu comecei a jejuar. E quando você começa a jejuar, você começa a ficar assim, mais quieta, né? E eu acho que jejum sem leitura da palavra e oração não é jejum, é só ficar sem comer. Então eu me policio, porque eu me cobro nessa parte. Então eu não fico sem ler a palavra e sem orar diariamente. Se você não fica diariamente sem ler a palavra e orar, você acha que Deus não vai te mostrar nada? Começa a falar com você, começa a te quebrar, começa a mostrar o que ainda precisa ser tirado da sua vida, eliminado da sua vida. É extraordinário. Você para de ver o que está nos outros, você começa a ver o que está em você. Você para de ver o que os outros precisam ser arrumado, consertado e deixar, e você começa a ver o que em você precisa mudar. Porque há um tempo que a gente começa a olhar para nós mesmos. Gente, você não sabe o que é você tirar comida. Como a comida nos distrai. Como a comida nos distrai. Como nós somos escravos, não estou falando que todos, mas na maioria escravos da comida. Nós passamos quase um dia pensando que vamos comer no almoço, depois do almoço que nós vamos comer na janta, e depois da janta que nós vamos comer no café da manhã. Correndo quase 24 horas pensando em comida física. Não é crítica, não, é que nós somos seres humanos e nós precisamos ser sustentados. E daí quando você começa a colocar outras coisas, mas meu povo não fica sem comer lá em casa não, viu gente? Você começa a falar assim, porque você tem que colocar alguma coisa naquele lugar que te ocupava tanto. E aí começa a falar tanto ao coração da gente, queridos. Começa a mostrar para nós. Começa a mostrar quando nós buscamos ao Senhor. Busque ao Senhor. E Ele vai te mostrar o que precisa, quais são as limitações e fraquezas que precisam. Não fique só no oba-oba, não fique só aquilo na identidade que você tem poderosa em Cristo e que nele você faz grandes coisas e que nele você é mais do que vencedor e que nele todas isso, mas apesar de tudo isso, e tudo isso é verdade, mas você não pode negligenciar que existem áreas da sua vida e da minha vida que precisam passar pelo crivo do Senhor, que precisam passar pelo restaurar de Deus, que não estão ainda da forma que era para estar. Porque se está tudo perfeito, por que você não foi arrebatado ainda? Tem alguma coisa errada.
Se nós continuamos nesse plano aqui, é porque ainda existem limitações e fraquezas em mim e você, que o Senhor só não sanou, só não eliminou nas nossas vidas, porque nós ainda não as reconhecemos, porque ainda nós não buscamos ao Senhor, não derramamos o nosso coração diante dele se revelar quem Ele é, e nessa revelação revelar quem nós somos e como nós estamos diante dele. Não se esqueça que não é para nos reprovar, mas é para nos habilitar para fazer aquilo que Ele determinou para nós. É para que nada paralise o que Deus tem sobre as nossas vidas. Lá em 1 Coríntios 15, abre lá rapidinho. Não vou ler todos os textos, só vou comentar sobre Paulo. E nós já estamos partindo para os finalmente. 1 Coríntios 15, até porque nós tivemos, não faz muito, uma ministração sobre a graça. Não só a graça salvadora, mas a graça que nos capacita. Extraordinária, então está bem fresquinha aí na sua mente ainda. 1 Coríntios 15, 9 e 10. O 9 vai dizer assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Esse aqui é um outro aspecto da questão, quando temos a revelação. Primeiro, sou filho, tem identidade, uau, posso tudo. E esquece de sondar o coração e ver ainda que existem algumas coisinhas que precisam ser sanadas. Eu posso, mas eu tenho que andar nesses dois níveis. Oh Deus, aqui, som do meu coração. Ministração de domingo passado, uau. Nós não podemos esquecer, porque senão entra o orgulho, entra a soberba, eu já posso tudo. Oh, eu nem preciso consultar mais a Deus, eu sei como é que faz. Não, eu preciso consultar o Senhor todo tempo, porque os orgulhosos vão para o inferno, os humildes herdam os céus. Então, aqui Paulo vai dizendo assim, eu sou o menor, eu nem tinha por que ser apóstolo, eu fui perseguidor da igreja. Aí tem um monte aí, que parou no 9. Ô pastor, não mexe comigo não, líder de cela, pastor, eu nem estudei. Ô pastor, não mexe comigo não, eu não quero ser líder de não, ser diácono, não pastor, não mexe comigo não, deixa eu quietinho aqui, eu creio que o meu chamado é outro, o meu chamado é para não deixar a cadeira vazia, o meu chamado, pastor, não é esse aí não. Aí fica naquela, porque pastor, o senhor não sabe o que eu fui, o que eu fiz, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não tenho tempo. Cuidado, queridos, aqui fica um parênteses, cuidado com essa palavra, você não tem tempo para o Senhor, porque Ele te ama tanto, que Ele vai criar tempo na sua vida. E talvez a forma que Ele crie tempo na sua vida não seja a forma que você queira. Então, cuidado, quando for sair da sua boca, eu não tenho tempo para Deus, recolhe, engole. Conselho, queridos, conselho valioso esse, engole de volta. Porque talvez a forma que Ele vai fazer você ter tempo, peça a Ele que te dê graça e sabedoria para administrar o teu tempo, para que você administre ele melhor e que não falte tempo para você adorá-lo, para você servi-lo, para você ter o teu tempo de oração, de busca, de leitura da palavra. Mas existe às vezes eu sou pequeno, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, não, eu não posso, que até a gente fica assim, meu Deus, o que aconteceu, Pai amado? Se a gente não for bem firme na nossa fé, a gente acaba achando que Deus tem filho predileto e aquele ali não é um deles. De tão para baixo que é, de tão menos que é de tudo, porque não pode fazer nada para Deus, porque não sabe fazer nada, não pode nada, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo, não dá, eu sou menor. E eu já falei mal de crente, já falei que pastor era ladrão, que isso e aquilo, agora como que eu vou lá na frente? Como que eu vou fazer alguma coisa? Como que eu vou auxiliar na igreja? Como que eu vou fazer alguma coisa? Porque você não sabe o que eu já fiz, você não sabe o que eu já errei, você não sabe onde eu já andei. Realmente eu não sei. E realmente, queridos, tem coisas que eu também não preciso saber. É você e Deus. É você e Deus. Ele sabe.
E se você acha que é necessário você abrir os seus lábios e confessar para Ele novamente, faça, para que Ele te liberte, para que Ele venha com a brasa, para que Ele venha com a manifestação do poder, que Ele venha com o que for necessário para tirar você dessa mesmice ou dessa baixa estima tão grande que você não pode nada, e que Ele mostre quem você é em Deus. Mas Paulo não para no 9, nas mazelas e na lamentação de que ele nem deveria ser apóstolo. Mas ele vai para o 10 e fala: pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Não foi desperdício. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, mas a graça de Deus que está comigo. Não deixe as tuas limitações e as tuas fraquezas ou minha nos limitar, nos definir, dizer quem somos. Quem diz que eu e você somos é a graça de Deus. Deixe a graça te definir. Deixe a graça te definir, deixe a graça me definir. Não deixe as fraquezas e limitações te definir, queridos. Mas a graça de Deus nos define. E ela diz que nós podemos, que nós vamos, porque não é porque eu pereço, não é porque eu sei, não é porque eu sou capacitado, porque em 1 Coríntios 1 fala que Deus não escolhe esses, ou quase nunca. Ele escolhe poucos, mas não muitos, para que eles não se vangloriem. Porque a glória tem que ser de Deus. Ele não escolhe muitos dos que sabem do que eu fiz, do que eu aconteci, para que eles não se gloriem, porque o poder é de Deus, não é nosso. O manifestar é de Deus, não é nosso. E essa graça vem sobre as nossas vidas. Ela que nos define, deixe ela definir. Se tem algo que eu oro para que você nesta manhã saia daqui dizendo: Deus, eu quero ser definida pela tua graça, não mais pelas minhas limitações, não mais pelas minhas fraquezas, não mais pelo meu eu, mas eu quero que a tua graça me define, Deus, a partir da tua graça. Eu quero te dizer, você vai viver o melhor ano da sua vida, será um ano extraordinário, sem sombra de dúvida, e o ano de determinação, aonde você vai viver o que você nunca viveu. Mas não deixe que as tuas fraquezas e as tuas limitações te definam. Mas deixe que a graça do Senhor, que a graça do Senhor venha sobre a sua vida e te leve a viver. Ele reconhece totalmente que quem o define é a graça. E vamos ser sinceros, queridos, Paulo não era qualquer um a nível de conhecimento. Ele não era qualquer um a nível de conhecimento. Se fosse nos dias de hoje, nós poderíamos dizer que Paulo era o cara. E ele, nem isso ali ele leva em conta. Ele nem coloca na mesa. Ele leva tudo para a graça. Mas a graça, mais a graça, mais a graça, mais a graça, mais a graça. É extraordinário. É extraordinário quando nós entendemos isso. Nunca exalte as fraquezas ou limitações acima da graça. Não faça isso. A graça é uma força capacitadora e ela vai te capacitar. 2 Coríntios 12, 9 fala: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu sou fraca, você é fraco. O poder do Senhor é que nos aperfeiçoa. Ele é forte. Realmente nós somos fracos, mas Ele é forte. Joel 3,10, na parte final do versículo diz: diga ao fraco, eu sou forte. Eles precisavam, o Senhor manda eles recrutar um exército. E não havia ali soldados preparados, nem armas. Eles começam a fazer com as coisas que eles tinham da lavoura. E o Senhor fala para eles: diga ao fraco, eu sou forte. Queridos, o Senhor está dizendo para nós: você é fraco, eu sou forte. Eu sou forte. É eu que sou forte. É eu que vou à frente. É eu que faço. Eu sei quem você é. Eu sei das suas limitações. Eu sei das suas fraquezas. E mesmo assim eu te quero. E mesmo assim eu decidi te usar. E mesmo assim eu decidi dar o meu filho para a remissão dos seus pecados. E mesmo assim eu não abro mão
mão de você, Ele sabe disso, mas Ele está dizendo: venha, porque eu não vou te deixar com essas limitações e fraquezas, eu vou te tocar, eu vou te sarar, eu vou remover, e você então fará em mim grandes coisas, você será forte em mim, porque quem conhece o seu Deus é forte e faz proezas. Então no Senhor nos tornamos fortes e fazemos proezas. Não podemos deixar que as mentiras do inferno venham nos paralisar. Mas talvez você esteja ainda, já reconheceu os fracassos, já reconheceu as limitações, as fraquezas, sabe que o Senhor pode mudar, mas tem uns dias lá que você começa assim: ah, Deus, dá não, sou menor da casa do meu pai, não tem. Quer ver Deus se irritar, se irar? É a gente colocar as nossas fraquezas e as nossas limitações acima da graça ou do poder dele. O que aconteceu com Moisés, lá no capítulo 4, nós já falamos bastante sobre isso, você pode ler em casa, do Êxodo 4, 10 a 14. Deus manifesta o poder dele. Ele vê, no 3, é a manifestação da sarça ardente. Depois Deus vem fazendo sinais na vida de Moisés. E Moisés olha para Deus, e quando Deus fala para ele: então Moisés, eu vou te enviar para libertar meu povo. O que Moisés fala para ele? Não, Senhor, não. O Senhor sabe que eu sou pesado de voz. Nem depois, seguinte, nem depois dos teus sinais, das tuas maravilhas, depois do que o Senhor fez, eu me acho capaz. Não. Sou pesado de língua. Deus fala assim para ele: Moisés, o que é a boca? O que é o que fala? O que é o mudo? O que é o surdo? Eu sou Deus sobre tudo e sobre todos, Moisés. Não, Senhor, envia quem o Senhor há de enviar, mas eu não. Aí a Bíblia diz que a ira do Senhor se acende. A ira do Senhor se acendeu. Lendo assim é muito tranquilo, mas você já imaginou a ira do Senhor se acendendo? Falou Moisés: tá bom, Moisés, mesmo assim não descartou Moisés. Moisés, Arão vai ser sua boca. Moisés, você vai falar o que eu colocar na sua boca, eu serei com a sua boca. Queridos, é Deus em todo tempo. Para de dar desculpa, eu também preciso fazer isso. Parar de dar desculpa para Deus, porque uma hora dessa a ira dele se acende contra nós, e coitado de nós. E Jeremias, lá no capítulo 1, o que Deus fala para Jeremias? Jeremias, desde o ventre te escolhi e te consagrei às nações. Aí, desde o ventre, a fetinha estava lá na barriguinha da mãe, e Deus já fez a promessa. Deus já derramou unção. Deus já falou quem ele seria. Ele vai crescendo, o que ele fala? Quando Deus fala que ele ia falar: sou criança, não sei falar. Deus está falando para ele: desde o ventre eu te escolhi. Desde o ventre eu te escolhi. Você está me dizendo agora que você é uma criança e não sabe falar? Eu colocarei as minhas palavras na tua boca. O que eu te mandar, isso falarás. Queridos, Deus me conhece e te conhece. Ele não está mandando nós falar o que nós queremos. Ele não é doido para isso. Ele não é inconsequente, ele não brinca com o seu povo, ele não brinca com a sua palavra. Ele sabe da minha limitação, ele sabe da sua, ele sabe quem nós somos. Ele não está mandando: Eliane, vá lá e fale o que você quiser. Vá lá, Edmilson, e fale o que você quiser. Vá lá, Maria Paula, e fale o que você quiser. Vá lá e faça do jeito que você quiser, Val. Vá lá, irmã Ana, e fale o que você quiser, faça o que você quer. Ele está falando: não, eu serei com a tua boca, eu colocarei as palavras na tua boca, é eu que falo, você só é o instrumento. O problema é que nós queremos ser o que nós não somos. Nós queremos fazer, daí como a gente não vê que a gente é capaz de fazer aquilo mesmo, não posso, não vou, não faço. Mas ele não está falando para nós fazer, ele está falando assim: você é meu instrumento, é eu que faço através de você. Que você não tem condições de fazer isso, eu sei, eu que te criei.
Eu sou Deus sobre todas as coisas. Eu sei que você não pode, mas eu estou te dizendo que em mim você pode, porque eu faço através de você. Eu estou te dando o privilégio de ser usado por mim, de ser canal nas minhas mãos. E não desperdice isso, querido, porque é um privilégio que não tem tamanho. Para tudo o resto tem Mastercard, mas para ser usado pelo Senhor não tem preço nenhum. É extraordinário. Não há preço que pague, não há ser usado pelo Senhor. Não há. Um dia nós estávamos em casa e conversando sobre algumas coisas, e os meus filhos nasceram no ministério. A nossa consagração ao ministério foi no 7º dia do João, quando ele foi apresentado ao Senhor. Ele tinha 7 dias de vida, eu e o Marcelo fomos ungidos pastores. Então nós temos 18 anos de ministério. E conversando sobre algumas coisas, eles bem assim, né? Começaram assim a choramingar, algumas dores. Eu falei assim, já faz um tempo. Falei, quando que isso aconteceu? Porque ouvem os outros falar. Falei, filhos, quando que isso aconteceu? Eu falei, daí eu comecei a lembrar eles. Falou, ai mãe, mas a gente ouve tanto falar assim, que a igreja faz isso, que a igreja judia de pastor, porque não sei o quê, porque fulano trai, porque fulano deixa, porque fulano vira as costas. Eu falei, quando que isso aconteceu com vocês? Aí comecei a trazer a lembrança deles. Eu falei, essa foi a primeira igreja que nós pastoreamos. Eu lembro até o nome das pessoas, queridos. E eu falei para a Ana, você lembra da Audi? Ela fazia roupinha para você dançar, você tinha 1 ano e meio. E todas as meninas da dança tinham roupa, e você amava dançar. E ela foi lá, sem ninguém pedir, e fez uma roupa para você, para dança, para você fazer parte. Falei, lembra você, João? Você ganhou um irmão para a igreja. Todos os dias ele levava fruta fresca para você. Não era para mim, para o seu pai. Ele batia no portão e chamava, João, ô meu amigo. E deixava uma sacolinha de frutas frescas. Falei, toda manhã nós tínhamos pão no nosso portão. Porque uma irmã da igreja entregava pão e ela deixava no nosso portão. Eu falei, sim, quando não? Porque eu amo salame e queijo. Havia um irmãozinho da roça que deixava semanalmente queijo e salame no nosso portão. Eu falei, quando que vocês passaram isso? Falei, filhos, vocês foram amados em todos os lugares que nós passamos e cuidados de uma forma extraordinária. Houve falhas, mas houve falhas minhas e do seu pai também. Não foi só deles. Foram nossas também. Mas estas falhas não são maiores aos privilégios que nós tivemos de ver a manifestação do poder de Deus. Rapidamente eles começaram, João, mãe, você lembra naquela casa que nós fomos aquele dia e vocês começaram a orar pela comida e a mulher ficou endemoniada? Falei, lembro. Ela falou, mas ela ficou liberta e depois a mulher, Deus fez grandes coisas na vida dela. Falei, pois é. E aquela que foi na nossa casa com câncer no estômago, nós nem sabia, oramos com a mulher. Semanas depois ela volta com os exames dizendo que foi curada. Falei, pois é. Mãe, e aquela família que foi curada? Mãe, falei, foi renovando neles as lembranças da manifestação do poder de Deus e do que o Senhor... Queridos, não deixe que mágoas, frustrações, problemas que você teve, tristezas, decepções, abale ou apague o poder de Deus na sua vida e você não agradeça mais por grandes coisas que Ele já fez na sua vida e na minha. Porque nós temos muito mais motivos para glorificar, nós temos muito mais motivos para exaltar o Senhor do que ficarmos choramingando por coisas que acontecem na nossa vida. Porque acontecem sim, pessoas nos traem, pessoas nos abandonam, pessoas se vão, mas o Senhor não. Ele permanece para sempre. Ele nunca nos deixa. Ele nunca nos abandona. Então não deixe que essas coisas roubem quem você é. E se isso está de alguma forma no seu coração, então já está aí a dica. Aonde que você precisa ir derramar e deixar que a graça seja maior que essas limitações e essas fraquezas, que essas feridas, que essas mágoas, que essas dores, para que o poder de Deus haja na sua vida, te use com poder e autoridade para manifestar o reino dele. Precisamos ter os nossos olhos abertos. Fique de pé, por favor. Precisamos ter os nossos olhos abertos para o que não está alinhado a essa identidade que temos em Cristo. Porque temos uma identidade em Cristo. Mas será que o nosso comportamento,
As nossas atitudes estão alinhadas a essa identidade? Então nós precisamos abrir os olhos espirituais e falar, opa, eu tenho uma identidade em Cristo. Mas o que eu estou fazendo aqui não condiz com essa identidade. É isso que a revelação faz, querido, ela mostra. Olha, o que eu estou falando não condiz com essa identidade. O que eu estou pensando não condiz com essa identidade. O que eu estou fazendo não condiz com essa identidade. Então, pera lá. Se dobre diante de Deus e fale, Senhor, abre os meus olhos. Por que está acontecendo isso? Porque eu ainda não estou conseguindo. O que precisa em mim ser morto? O que eu preciso renunciar? E na maioria, quase todos nós sabemos. Alguns poucos vão precisar de revelação assim tão forte. Talvez o que você não saiba é o porquê. Pode ser algo lá do passado e que você nem se recorda mais, que de alguma forma levantou algum bloqueio dentro de você. Você não consegue confiar, você não consegue se liberar, fluir, e você está aí guerreando contra isso sozinho. Queridos, peça ao Espírito Santo, porque Ele é aquele. Mas eu quero te dar uma dica. A oração nos leva a um ambiente de revelação. Fica a dica. A oração nos leva ao ambiente de revelação. Então busque ao Senhor, ore. Ontem nós tivemos um tempo muito bom de oração aqui na igreja. E nunca tinha acontecido isso. Mas houve um período ali, quase uns 15, 20 minutos, que o Senhor mandou eu e Marcelo só orarmos em línguas. E foi um tempo precioso. Um tempo de muita guerra, mas um tempo precioso. Isso é revelação. Porque quem veio na oração sabe que isso nunca aconteceu. Foi só ontem. Vai dizer que vai ser todo sábado? Não, nós não fazemos hoje porque fizemos ontem. Nós fizemos aquilo que Deus manda fazer. Não faça no automático, querido. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor o que Ele tem para você. Porque Ele quer fazer grandes coisas através da sua vida. Feche teus olhos. O Senhor quer fazer. Eu não vou te chamar aqui na frente, porque essa palavra não é para um ou para outro, é para todos nós, a começar pela minha vida. Porque todos nós temos áreas na nossa vida que precisam ser confrontadas pelo caráter de Deus, por quem Ele é, porque existe coisas em nós, queridos, que precisa morrer, que precisa ser tocada, que a brasa viva do altar, que o Senhor nesta manhã pegue desta brasa e toque nas nossas vidas, aonde individualmente cada um de nós precisamos ser tocados, mas que você possa dizer para Ele, eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero mais ser igual, eu quero ser diferente, eu quero romper, eu quero vencer, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus projetos, eu quero, Pai, ser um cristão autêntico. Eu quero ter a minha identidade em Ti, sim, mas não se esquecendo que enquanto eu estiver nesta terra, eu precisarei me humilhar na Tua presença, para que o orgulho não entre no meu coração, para que a soberba não diga que eu sou o que eu não sou. Pai, nesta manhã, Senhor, é o clamor do nosso coração, Pai. Eu sei que não é uma palavra fácil e eu sei o quanto eu relutei para não trazer. Mas, Pai, nós precisamos consertar as nossas vidas diante do Senhor. Depois que Isaías, Pai, teve aquele tempo com o Senhor, o seu ministério foi outro. A revelação de Isaías foi outra, Pai. E é Ele que traz esta revelação de quem seria Jesus. Maravilhoso conselheiro. Ele tem ali, Pai, a revelação de Cristo, como Ele iria morrer, que Ele ia sofrer. Foi outro nível que Isaías viveu. Pedro, Pai, Pedro foi um homem extraordinário.
depois que se deixou, Pai querido, ser controlado pelo Teu Espírito. Quantas e quantas almas se renderam. Pai, que nós venhamos entender isso, que o Senhor deseja nos usar e que o Senhor mostra sim as nossas falhas, as nossas limitações. Não é para nos humilhar, não é para nos envergonhar, não é para nos descartar, não é para dizer que não servimos, mas é para dizer: filho, eu já tenho a provisão para você, eu já tenho a provisão para você, eu já tenho a provisão para você. Então deixa eu te tocar e te usar, porque desde o ventre eu te escolhi. Eu te escolhi para que você faça algo diferente, para que você impacte vidas, para que você venha saquear o inferno e povoar os céus. O Senhor nos escolheu, queridos. O Senhor está recrutando um exército e Ele está dizendo para nós: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor é forte. O Senhor é forte. O Senhor é poderoso. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. O grande é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele está à nossa frente. Ele guerreia as nossas guerras. O Senhor vai à nossa frente. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, não eu. É Ele, não eu. É Ele, não nós. É Ele, não você. Apenas acredite e busque ao Senhor, determinados em conhecer ao Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: seja uma pessoa determinada em conhecer o Senhor. Seja uma pessoa determinada em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. É diário, é prosseguir conhecendo este Deus extraordinário. Mas não se espante que com esse conhecendo ao Senhor, você também vai se conhecendo. Amém? Deus nos abençoe. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje Deus fez uma festa aqui de informações na minha cabeça. E Deus está muito, muito interessado nas suas qualidades. E eu estou ali pensando: rapaz, a sua língua impura, depois que você conseguir deixar Deus te fazer entender as qualidades que Ele colocou em você e que Ele vai usar, depois Ele trata essas questões da língua impura, do olho que vê coisas que não devia ver. Mas você precisa de entender que você não é nenhum coitadinho. Rapaz, você é filho de Deus. Você tem coisas lindas que Ele quer usar em você, que Ele próprio colocou aí, para ser usada por Ele. É só a gente mudar o foco um pouquinho e sair dessa de vítimazinha. Pai, você tem coisas lindas aí para ser usadas por Ele. E no dia que você abrir a boca, o pastor Neto falou isso aqui na porta, na primeira vez que nós trouxemos os homeless ali para fazer um churrasquinho para eles. Eu nunca esqueço isso. Há pessoas que só vão ser salvas no dia que você abrir a sua boca e falar de Jesus para elas. Estão esperando você falar de Jesus para elas. Amém? Pastor Eliane, hoje ela realmente foi diferente, porque ela foi em várias áreas aí e me lembrou de quando eu achava que eu era alguma coisa lá no restaurante, que eu era o cara, e eu falava que não tinha tempo. A Céia vivia orando e me chamando para a igreja. Eu não tenho tempo, eu trabalho todo sábado, todo feriado, eu sou o cara, eu não posso faltar. Você não é ninguém, rapaz. Eu vou te mostrar que você não é ninguém. Me tirou o trabalho. Eu achando que o povo estava com perseguição, eu era vítima do mundo. Perdi um emprego de 16 anos. Eu não sabia que era ele que estava me tirando de lá, para me trazer para cá. Aí o cara que não tinha tempo ficou um cara doido, que se chamava de rato de sacristia, de tudo quanto é coisa, que eu queria morar na igreja, enjoar o pastor Carlos, todo dia.
Já me chamaram por aí, mas aí eu fiquei tão feliz com isso, que eu não queria sair daqui. Eu queria estar na igreja, era todo dia. Se eu pudesse, era 7 dias. E houve ocasiões que vinha 7 dias na igreja mesmo. Eu ainda arranjei uma doida comigo, que é a Céia, vinha. Tudo nós queríamos estar. Então, Deus está aí falando com a gente o tempo todo. Deus me levou ao Brasil e me mostrou uma coisa. Hoje Ele falou, me lembrando do que eu era. E Ele me levou ao Brasil e me apresentou uma pessoa igual a mim. A Céia foi conversar com a esposa do cara. Nós ficamos hospedados na casa dessa pessoa, que eu fiquei conhecendo através de um amigo do Tiago. E a pessoa igualzinha a mim, quase tudo a pessoa. Só que tinha coisas que eu precisava de conhecer do cara que eu não conhecia. O cara ora para tudo, gente. Para tudo o cara para e ora. Falei, meu Deus, eu tenho que aprender com esse camarada. O cara parou no posto de gasolina para abastecer o carro, para ir me mostrar os pontos de evangelismo, para ver o que era o projeto que Deus tinha para nós no Vale do Jequitinhonha. O cara parou no posto para abastecer o carro dele, foi ao banheiro e voltou de lá dando glória a Deus e ligando para todo mundo e falando que Deus tinha feito na vida dele. O cara expeliu uma pedra de todo tamanho dos rins. E aquilo tudo o cara dava testemunho e orava para tudo. A Céia estava com o pé inchado, o cara falou, não, vamos orar. E uma coisa incrível, eu falei, meu Deus, eu tenho que melhorar. Eu não posso ser esse crentinho de só ocupar a cadeira, não. Eu tenho que tomar posição de crente e orar pelas pessoas. Aí, lá em Conselheiro Pena, eu fui pedir voto com uma candidata que eu estou me esforçando para ver se a gente muda a política em Conselheiro Pena. O cara pegou e falou comigo, Charlinho, ora por mim. Eu estou passando mal, estou com a saúde muito debilitada. Eu falei, não, aqui, irmão, na calçada, nós vamos orar. E Deus cura. E orei para ele. Falei, agora para frente eu quero ser um crente diferente. Amém? Ô Pablo, vamos cantar uma música animada para o povo levar as ofertas. Amém? Deus é bom, gente. Deus está trabalhando. E Deus está falando com a gente o tempo todo. Mas vamos tomar uma posição de filhos de Deus. Amém? Queria agradecer